Olá, que bom ter você aqui novamente comigo no My Nature Color. Eu sou Eliane, analista de cores, e este é meu canal onde eu falo com você sobre coloração pessoal. Hoje nós vamos estar efetuando uma análise de coloração em peles negras. Então, você quer aprender um pouco mais sobre esse assunto? Me acompanhe aqui depois da vinheta. A análise de coloração pessoal para peles negras ela é efetuada da mesma forma, independente da etnia de uma pessoa. Ou seja, a gente tem que observar novamente as características físicas dela, a pele, os olhos, o cabelo, e ver dentro dessas características das cores, qual é o seu valor, a intensidade, qual é a sua matiz. E é claro que pessoas de peles negras comparado com pessoas de peles mais claras, você até pode ter uma diferença de subtons, mas isso não quer dizer que por ela ter uma profundidade, como se era observado, caracterizado em muitas análises há muito tempo atrás, por ter profundidade, que ela vai cair no grupo de pessoas de pele fria. Não, ela pode também ser caracterizada por uma outra estação, como o outono. É a mesma coisa que dizer que todas as pessoas de pele clara seriam classificadas como primavera, o que não condiz com a realidade. Ela pode cair numa estação chamada de verão. E ainda você tem as subestações de cada uma dessas 4 estações. Por quê? Porque você avalia todas essas características da cor, né? Todas essas propriedades, que é o croma, que é o valor, que é a intensidade. Então, é muito importante que se observe cada indivíduo como único, porque você pode ter várias combinações desses fatores, dessas propriedades da cor que vão estar representados nas características físicas de uma pessoa. Essa é a Ana e nós iremos fazer então a análise de coloração pessoal da Ana. A gente observa que a Ana tem uma pele bem homogênea, tanto o rosto, quanto o colo, quanto o pescoço tem umas cores que tem esse marrom e ao mesmo tempo tem um dourado, uns tons amarelado misturado a esse marrom. A gente observa principalmente nessa área da zona T, nas bochechas dela e nessa parte do colo também a gente consegue ver esse dourado, né? Essa combinação desse marrom com tons dourados, amarelados, laranjas são as chamadas cores quentes. Então a Ana tem uma pele aqui que pode se dizer uma pele quente. Quando a gente olha para o cabelo dela, para os olhos, a gente observa que o cabelo, por exemplo, olhando para a raiz, que é aqui o que nos interessa, é encontrar a cor natural do cabelo dela, e é onde a gente observa que é o mais natural possível, então seria a raiz, ela tem uma cor, um preto bem escuro. Os olhos dela também são escuros, mas lembram um tom de café. Ambos olhos quanto o cabelo seriam aquelas cores frias. Então, a Ana tem uma combinação de quentes e frios aqui, como característica física dela, mas que juntas têm uma característica em comum, que é essa profundidade. O que seria essa profundidade? Quando a gente pensa nas cores, qualquer uma delas que adiciona, faz uma mistura com preto, acaba tirando aquele, por exemplo, o vermelho, acaba tirando aquele vermelho, deixando ele um pouco mais escuro. Então, a gente está colocando profundidade nessa cor. E isso é uma característica de Ana, né? É a principal dela. Então, essa característica de quente aqui que predomina na pele dela, né? E com essa profundidade, nos relembra uma das estações, que é o outono. A gente observa aqui nessa imagem que esses tons alaranjados, dourados, mesmo esse marrom, todas essas cores têm essa profundidade.
e harmoniza muito bem essa imagem com a Ana. Então, a Ana, pode-se dizer, pertence às cores do outono profundo. O que acontece se Ana utilizar cores sem essa profundidade, cores mais claras? A gente vê que essas cores claras drenam essa cor natural, essa vivacidade, ela fica abatida, fica com áreas muito claras, né? Principalmente na testa, até os lábios dela também perdem a coloração, os olhos dela deixam de ser aquele tom branco, ficam amarelado. Então, a Ana realmente ela precisa desses tons, dessas cores com essa profundidade para que harmonize muito bem com as características físicas dela, que está no cabelo, que está nos olhos, que está na pele, e a gente consegue, então, devolver essa beleza natural dela, a gente vê bem o contorno do rosto dela e os olhos brilham também. Vamos, então, efetuar algumas comparações de cores próximo ao rosto de Ana. Vamos variar as cores da camiseta, mas em termos de valor, de profundidade, ou seja, cores mais claras e cores escuras. E vamos olhar como que reage a pele da Ana, os olhos, as áreas do rosto. A gente já observa aqui, por exemplo, nessa cor, mesmo sendo neutra, ela é clara. Essa cor clara acaba iluminando demais o rosto de Ana. Então, a gente percebe áreas, diferentes tons no rosto dela. Ela tem a testa, fica mais clara, a boca dela perde a cor natural, ela fica bem pálida, os olhos perdem o brilho natural. Então, realmente, essas cores que seriam cores claras, cores pastéis, não são as melhores para que ela use, né? Próximo ao rosto, que vai fazer com que a beleza natural dela desapareça. Ela realmente precisa, por exemplo, desse tom mais terracota aqui, ela precisa dessa profundidade, já devolve imediatamente o tom natural de Ana, o dourado dela aparece, o contorno do rosto fica bem nítido, né? A gente consegue observar. A gente também vê aqui nesse outro tom que é uma cor de pele, é uma cor neutra, mas não chega a ser, precisa de mais profundidade ainda para que favoreça esse tom natural de Ana, né? A gente vê que esse tom aqui neutro ainda assim provoca algumas diferenças de tom na pele dela, não a favorece muito. Então, ela precisa, por exemplo, como a gente observa aqui nesse marrom, que é bem mais escuro, já vai devolver aqueles tons mais dourados na pele dela, o contorno do rosto novamente, e a gente não vai ver essa diferenciação como a gente vê nos outros, naquelas cores erradas que acabam iluminando demais umas áreas, deixando outras mais escuras. Aqui harmoniza muito bem esse marrom mais escuro. Esse verde, que é um verde aqua, que também ele não tem essa profundidade, é como se misturasse um cinza, e ao mesmo tempo ele é um pouco claro. Realmente aqui a gente observa novamente que o rosto dela vai ter novamente essa diferenciação com áreas mais claras, a boca dela novamente vai perder a cor natural, fica pálida, né? E ela fica com um ar mais abatido quando ela coloca esses tons mais pastéis. Realmente não são os melhores amigos para Ana estar usando. Já esse verde mais profundo, mais escuro, já devolve para Ana aquela beleza natural dela e ela fica novamente com esse ar de saudável, da sua cor natural, acaba aparecendo, não fica nem a roupa aparecendo, nem ela desaparecendo, então harmoniza muito bem com Ana. Aqui já é um outro tom
um pouco mais clarinho, um amarelado, quase um begezinho, um amarelado creme aqui, mas ele, novamente, aqui ele é muito claro e ele tem uma certa intensidade aqui, então, novamente, acaba desfavorecendo, né, para a Ana, pois ela precisa, essa é uma cor aqui completamente oposta, né, da profundidade, ela precisa realmente de tons com essa profundidade, como esse amarelo mais ocre aqui, mais escuro, que lembra bem aqueles tons das folhagens, das árvores, quando elas estão caindo naquela estação do outono, que eles estão ficando aquele amarelado mais escuro, fica super bem para Ana. Aqui já é um tom, seria um rosado, um pink, que ele pertence à família dos vermelhos, mas esse é relativamente mais frio comparado com outros tons de vermelho. Como a Ana tem uma pele que a gente já verificou que tem esses tons de dourado, seria uma pele mais quente, esse tipo de cor aqui já não favorece muito para ela, mesmo ela tendo outros pigmentos frios aí no cabelo, nos olhos, mas a pele dela já não reage tão bem quanto ela usaria esse coral aqui, que já é um pouco mais, um vermelho um pouco mais quente aqui, já dá essa, e tem essa intensidade, já devolve para Ana essa beleza natural dela, então fica muito bem esse tom. Aqui já é um tom que seria um tom mais frio, né? Esse azulado, puxando quase para um tom próximo do um acinzentado, aqui um azul com cinza. E aqui seria uma cor fria, realmente, e a gente percebe que a pele dela não responde muito bem, né? Aqui ela fica bem abatida, os olhos dela, nessa cor aqui que ela tá usando, acaba realmente perdendo o brilho, ela perde o brilho aqui. E a gente novamente percebe, os lábios dela reagem bastante, né? Ela perde o contorno do rosto, os lábios ficam pálidos, né? Aqui já é uma cor fria, mas tem uma profundidade. É um violeta. E esse violeta já devolve para ela, porque tem essa profundidade, esse tom natural. Já fica bem melhor que aquele outro mais claro, mais acinzentado, mais um pouco quase pastel ali, que não vai ficar bem para ela. Isso por quê? Porque a característica principal da Ana é a profundidade. Então, algumas cores que seriam denominadas da cartela do inverno são cores frias, mas se tiver essa profundidade, ela consegue usar também na cartela do outono dela, que é um outono profundo. Então, é bem interessante ver essas nuances, né, de características que a pessoa apresenta e as cores que ela vai poder usar. Então, a gente observou que a Ana fica muito bem com esse violeta profundo. A outra característica que é importante ser analisada em análise de coloração é o contraste. O contraste tanto de cor quanto o contraste de valor. Bem, aqui nós temos a Ana e a gente percebe que ela tem uma variação de tons de cores na pele, né? Consegue ver que tem tons de marrom, um tom mais alaranjado, um pouco médio, um pouco mais claro. Então, ela tem essas variações de cores na pele dela, enquanto que essas cores, todas elas, com essas variações, são cores quentes. Já o cabelo e os olhos de Ana tem essas cores mais escuras, né? Mesmo o marrom, aqui já é um marrom mais escuro, e o preto do cabelo. Ambas são cores frias. Então, Ana tem essa combinação de pigmentação na característica física dela, de quente e frio. Bem, o que significa que esse contraste de cor de Ana é um contraste baixo, quase médio de cor. Isso significa que ela deve usar, para harmonizar com essa característica física dela, uma cor, né, dentro das cores que ficam bem para ela, com outras cores neutras, ou uma cor
com as cores análogas, ou seja, vários tons de laranja indo para um tom mais médio, um tom mais claro, né? Ou cores, aquelas cores também análogas vizinhas, né? Que ela teria na cartela do ciclo cromático, que pode se verificar quem são as cores próximas no caso do laranja, teria o amarelo, uns vermelhos. Então, essas cores ela consegue usar que vai harmonizar com ela, isso, claro, que respeitando aquela característica dela da profundidade. Bem, isso não significa que ela não possa usar diferentes formas essas combinações. O que acontece quando se faz uma análise de coloração pessoal? Você faz um estudo dessa característica física, mas também deve ser levado em conta a característica de personalidade da pessoa, o estilo de vida, qual a imagem que ela quer projetar. Então, isso não significa que ela não possa usar, que nem eu falei, essas outras combinações. É que, de acordo com a característica física dela, usar cor muito, por exemplo, cor que seria cor complementar, que seria do laranja, por exemplo, um laranja e verde ao mesmo tempo, que são duas cores e bem fortes e bem contrastantes, para ela, o que vai acontecer? Ela vai desaparecer. Mas existe formas de, caso a pessoa tenha uma personalidade criativa, ela gosta de utilizar várias cores, então existe forma de você fazer essa combinação respeitando não só a sua característica física, como também a sua personalidade e a imagem que ela queira projetar. Bom, então voltando aqui, a gente observou que ela tem um contraste de cor baixo, então é interessante ela usar, então, sempre essa combinação monocromática, ou uma cor e alguns neutros. Já agora, quando a gente olha aqui em termos de valor, ela apresenta variações de médio. Não é nenhum contraste alto, ou seja, aquela cor clara e escura, né, que vai dar aquele contraste, e nem um contraste baixo, que você não tem nenhuma variação aqui em termos de valor. A gente observa que ela tem um certo contraste entre o cabelo, a pele dela e os olhos, mas esse contraste é médio. Significa que é interessante ela sempre usar essas cores para ela, que vão ficar bem, são cores também de uma cor média para um escuro, ou médio para um claro, nunca essa diferença tão contrastante para ela também vai acabar aparecendo a roupa ou acessório e não ela. Então, a gente consegue ver aqui nessa escala essa comparação que foi falada aqui, esse contraste de valor dela, um contraste de valor médio e um contraste de cor baixo para médio. Aqui a gente, então, consegue ver essa comparação, novamente olhando se o que próximo do rosto dela, usando esse contraste aqui, é um contraste baixo, tem cores claras, né? E isso são duas coisas que não dão certo para a Ana. E, além desse contraste ser baixo, essa cor que acaba tendo muita claridade, trazendo para o rosto dela, deixando as áreas com nuances diferentes. Então, não vai ficar bem para ela. Se ela usar esse contraste de cor média e esse contraste de valor também, né, médio aqui, e com essa profundidade, a gente já percebe que acaba trazendo novamente, deixando ela mais harmoniosa com a pele, com o cabelo, com os olhos. Então, é super importante entender de contraste na hora de fazer a combinação das cores. Aqui já observa novamente, é uma cor clara, pastel, com bastante intensidade, então tem essa variação baixa vai indo para um rosado até um branco. Então, novamente, aqui a gente observa que realmente essa cor tirou a beleza natural dela, ficou com os lábios, ficou muito pálido, né? Que a gente já observa que botando um pouco mais de profundidade aqui já devolve essa
beleza natural dela, já devolve essa cor, assim, um pouco, apesar de ainda ter outras cores que ficam melhores utilizando uma cor um pouco mais, com mais profundidade, né? Então, mas já é bem melhor do que aquela anterior. Novamente, olhando, a gente vai ver que não favorece aqui, tá tudo errado, né? Na hora de usar esse contraste, a gente fica olhando muito para a roupa e não olha para o rosto da Ana, né? Acontece diferente aqui quando imediatamente tem uma reação aqui, devolve o dourado da pele, o brilho dos olhos, o contorno do rosto, usando esse laranja contrastando com esse amarelo. Ambos têm uma certa profundidade aí e tem um contraste médio, então fica super bem para Ana. Aqui, além de ser uma cor fria, tem uma intensidade, tem um brilho, tem essa variação aqui, apesar de ser uma variação média, mas tem várias outras características aqui que acabam drenando essa beleza natural de Ana. Ela fica muito pálida, né? Os lábios, eles reagem muito quando ela não coloca uma cor que não harmonize com essa característica física. Os olhos dela também ficam sem brilho. Já acontece aqui que devolve essa beleza, essa vivacidade quando ela coloca essa cor que é mais profunda e tem esse contraste médio, tem essa variação aqui entre um quente e o frio, né, dessas cores, tem um violeta, tem esse magenta, né, mas fica super bem para Ana, já devolveu toda a sua beleza natural. Aqui entre o amarelo e o azul, ambos bem pastéis, essas cores, né? E ao mesmo tempo muito claras. Então a gente já viu que não são as melhores amigas de Ana, essas cores e esse contraste, já botando aqui um água marinho, né? Um azul mais escuro, já melhorou bastante, já devolveu aquela cor natural, a beleza dela, a gente consegue olhar para o rosto da Ana e não só para a roupa dela. Então é super importante entender essa característica, não só da cor, como o seu contraste, como utilizar essas combinações, né, para que favoreça. A gente está vendo aqui que ela não está usando nenhuma maquiagem em nenhum momento. Ela está bem natural, sem nada, e essa reação das cores, desse contraste próximo ao rosto de Ana. Aqui novamente muito claro, né? E ilumina demais as áreas do rosto, a testa, essa zona T dela aqui, nas bochechas ficam bem claro, né? Ela perde aquele dourado, quase você não vê, ela fica até com umas marcas, né, nos olhos de cansado, a gente consegue ver algumas, parece que assim, marcas nas áreas dos olhos, né? A gente consegue ver bem quando ela bota essas cores com muita intensidade, muito clara. Já botou uma cor aqui mais escura, tem um contraste médio, né? Um contraste médio para baixo, mas essa profundidade, esse tom mais escuro já devolveu para ela e ela já ficou com uma pele mais harmoniosa. A gente não vê essa diferença, já volta aquele dourado, né, na pele dela, a gente consegue ver. Então, conhecendo o seu contraste de cor e de valor, bem como suas cores, né, naturais, no caso da Ana, esse outono profundo, é possível, então, saber como efetuar a maquiagem. Na verdade, você vai seguir essas mesmas informações, né, que foram aqui, como mostra aqui nessa cartela de cores. No caso, se utilizar cores totalmente opostas, ou seja, com as características que são aquelas, por exemplo, a Ana pertence a uma cartela com profundidade e que sejam cores mais quentes, né? Então, aqui, no caso, mesmo tendo uma profundidade, algumas cores aqui que ela está maquiada, são cores muito frias para ela. E isso acaba fazendo com que a maquiagem fique muito artificial, não fica bem para ela, fica mais amarelada em algumas áreas, mesmo o blush, né, que tem esse tom mais rosado, mas é um tom frio,
esse violeta dos olhos não ficou bem. Ela realmente precisa dessas cores com profundidade, mas que sejam cores quentes, né? Que aqui harmoniza super bem para Ana. Ficou voltou, né? Esse dourado da pele dela, que é bem uma característica que a Ana apresenta. Então, por exemplo, durante o dia, ela pode usar uma maquiagem mais leve, como a gente vê nessa imagem, ou ela pode fazer uma sombra dos olhos nessas cores de um marrom mais alaranjado, essas cores mais terra, né? Fica super bem. Esse blush também alaranjado. Pode marcar bem ou os olhos ou o batom, no caso aqui é o batom, né? Esse tom de um batom mate aqui, esse vermelho, mas respeitando também essa profundidade. Ou ela pode estar marcando essa zona dos olhos, que também deixam ela com esse marrom escuro, profundo, né? Que tem a ver com as características físicas da Ana. Então, usando essa mesma maquiagem, mas ela pode fazer essa variação das cores, né? Que é um outro exemplo de uma das cores, esse teal, né? Esse verde, né? Também tem essa azul esverdeado, tem essa profundidade, fica super bem para ela com qualquer uma dessas maquiagens. Pode estar usando essa cor, que na verdade é um charcoal, não é um preto, mas seria a cor coringa do outono profundo, mais próximo, né, do preto que ela poderia estar usando aqui, e dá esse contraste aqui na hora que ela usa um batom mais vermelho, né, então fica esse contraste, respeitando aquele contraste médio dela, fica super bem. Na hora que ela usa essa cor escura, com esse laranja, também aparece bem nos olhos. Pode estar usando essas cores mais quentes, então fica... a gente não vê tanto esse contraste, não aparece tanto, mas harmoniza ainda mesmo assim, porque ela está usando tudo que corresponde àquelas informações das características físicas dela, que estão representados ali na cartela, nesse contraste, né? Aqui, por exemplo, esse amarelo mais terracota, ou meio quase limão, mas tem essa profundidade, também fica super bem para ela com essa maquiagem. Uma outra coisa que ela pode estar fazendo, além da maquiagem, né, que se pode estar verificando na hora de você fazer todas as suas características físicas, também a mudança de cabelo. Aqui, no caso, com uma ideia é ver as cores naturais da Ana, né? Então, a ideia é manter a cor dela, que a gente observa aqui, de acordo com a raiz, é um preto bem escuro. Então, manter essa cor e manter o fio do cabelo também natural. Então, apenas alterando o quê? O corte. Então, essa é a ideia para ver como que a Ana vai ficar. Aqui, botando mais volume. E nesse caso, a gente percebe que ela fica anos mais jovens, né? O rosto dela fica um pouco menor. Ela consegue, para o rosto dela ficar bem, usar esse volume. Ela pode estar usando outro tipo de corte. Nesse caso aqui, tem umas linhas também angulares, além dessa parte de circunferência, né? Dá esse ar de mais maturidade, deixa um pouco mais comparado com essa outra imagem, que deixa ela mais jovem. Também ela pode estar usando um cabelo curto, deixa ela também bem jovem aqui, nesse tipo de corte de cabelo. E como a Ana queria algo que desse agilidade, que ela não precisasse estar se preocupando muito em fazer mudanças no cabelo, mas ao mesmo tempo passasse esse ar de criatividade, a outra opção seria esse corte de cabelo, que também ela pode estar usando aqui um acessório, que é um brinco só, para dar essa quebrada aqui, dar esse ar de mais criativo, né? Então, usando esse corte de cabelo aqui, e a gente pode verificar como é que fica com alguma das cores da cartela da Ana. Então, essa é a análise final, né, da Ana, e a gente percebe que fica bem harmonioso qualquer uma das cores que ela estiver utilizando, com a maquiagem também, e o corte de cabelo.
Eu espero que você tenha gostado dessa análise que foi efetuada em Ana. Gostou? Curtiu? Não esquece de apertar o sininho aqui embaixo, de compartilhar com os amigos. Quer saber mais a respeito? Deixa sua pergunta aqui que eu vou estar te respondendo. Ah, e não esquece, tem um e-book que é totalmente gratuito, que você pode estar baixando. Eu vou deixar aqui no link, na descrição aqui embaixo. Assim você aprende mais sobre coloração pessoal e o mundo das cores. Nos vemos então no próximo vídeo.